E aí, pessoal, beleza? Começando aqui então mais um vídeo e, cara, vou trazer um conteúdo pra vocês que veio sugerido de um outro vídeo que eu já gravei aqui com vocês. Eu já falei um pouco sobre essa questão de trabalho, experiência de trabalho, mundo CLT aí. E aí acho que porque eu acabei vendo aquele vídeo, foi me sugerido aqui um vídeo na For You, que o título é Trabalhei por 7 meses em um supermercado. Nunca mais volto. Minha experiência. Ou seja, o cara trabalhou durante 7 meses no mercado, pegou um puta trauma, e ele veio contar pra gente aqui um pouco sobre como é que foi esse trauma. Então, vamos assistir juntos aqui. Eu comecei a assistir e o começo já é engraçado. Acho que a voz dele, o jeito dele narrar o vídeo aqui estava engraçado. E aí eu tive que parar e trazer aqui pra gente ver junto. Principalmente a partezinha. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aí vocês vão entender o que que eu tô falando, ó. Eu É isso aqui que eu tô falando. Cara, logo de começo ele me traz um carinha chorando, com uma cara extremamente estranha, num estoque, né, num local ali de supermercado, e aí ele já saca dessa daqui, ó. já trabalhei como repositor em um supermercado atacado e sobrevivi. Primeiro ele tá falando mó lento, aí ele mete logo um meme. "Moço, você trabalha aqui?" "Não, moça. Eu gosto de vir aqui às vezes arrumar as coisas à toa." Cara, isso aqui seria muito e olha a cara de felicidade por estar trabalhando no estoque. Puta merda, meu. Para te contar essa história. A voz que vos fala já foi escravo dentro de um supermercado atacado. A diferença é que eu era remunerado, mas não era bom não, viu? Eu vou te contar essa história aí. Mas antes, eu preciso que você entenda que era o meu primeiro emprego, Tá eu não na tinha hora noção do nenhuma de trampo. CLT, de leis trabalhistas, de ganho, de salário. Cara, eu não tinha noção de nada. Eu fui pro mercado de trabalho completamente cru, sem saber de nada. Tive que aprender tudo na raça. Mas beleza, vamos lá. Logo no meu primeiro dia, o gerente veio me humilhar. No meu primeiro dia, cara, primeiro dia, o gerente já veio me humilhar. Tudo começou com a entrevista de emprego. Fui lá, fiz a entrevista. Assim, rapaziada, eu vou deixar o vídeo rolando aí, né? Vou comentar alguns pontos, mas se você assistiu o primeiro vídeo, né? Vou até deixar aqui no card. Eu falei um pouco sobre essa questão de você ser CLT, como que o seu chefe te trata. Então, meio que eu vou primeiro entender aqui essa lógica de como que foi a experiência dele, né? E aí eu vou comentando alguns pontos. Senão eu já solto aqui um monte de coisas que eu já acabei falando e aí vai ficar também um vídeo um tanto quanto repetitivo, né? Porque eu já dei a minha opinião sobre um assunto parecido no primeiro vídeo. Passei na entrevista e fui pro meu primeiro dia. Na entrevista, eles me disseram que quando eu chegasse lá no mercado, era para mim procurar por uma determinada pessoa, que essa pessoa ia me auxiliar lá dentro. Beleza, assim eu fiz. Cheguei lá. Puta, mas parando pra pensar, você ter o seu primeiro trampo e sem um supermercado, porra, deve ser também tenebroso, né? Assim, só tô parando pra pensar, porque, porra, você ser repositor ali, você já vai tratar logo na questão de pessoas, porque enquanto você tá trabalhando, tem pessoas ali ao seu redor que às vezes tá querendo pegar as coisas, você querendo repor. Porque eu já fico imaginando o cara que é repositor naqueles hortifruti, sabe, do supermercado, aquela parte que é só fruta ali, verdura, e o cara tem que ficar montando e pegando os que não estão mais bom e colocando numa sacola pra depois tirar do estoque lá do. Cara, é complicado. E aí, se arrumando e as tiazinha pegando, né? Você arruma cebola, a tiazinha pega a cebola. E aí, vambora. Procurei por essa pessoa, achei ela, isso era às 7 horas da manhã. Achei essa pessoa, ela me levou no RH, peguei o uniforme, peguei o cartão de identificação, peguei tudo que tinha que pegar, assinei as coisas que tinha que assinar, tomei café, e aí ela falou assim: ó, eu vou levar você lá na área que você vai trabalhar e vou deixar você lá e vão ensinar você. Eu falei: não, beleza. Chegando lá, era na área de mercearia e eu ia ficar no setor de produto de limpeza e higiene. Quando eu cheguei lá, o coordenador daquela área já estava lá. E aí ele falou assim: ó, eu vou ensinar você o que você tem que fazer e eu vou deixar você aqui e de tempo em tempo eu venho aqui e vejo como é que você tá se saindo e a gente conversa se você tiver alguma dúvida, alguma coisa. Aquele papo. Eu falei: não, beleza. Pra mim tava tudo certo até aí. Ele me explicou o que eu tinha que fazer. Não era uma coisa muito difícil, mas claro, pra quem tava começando no primeiro dia, né, tinha ainda uns obstáculos ali, mas nada muito impossível. Só que daí ele não me explicou o 100% do que tinha que ser explicado. Ele só falou o que eu tinha que fazer. Ele falou: ó, você vai lá no estoque, você vai pegar um pallet desse produto aqui, você vai chegar aqui e você vai abastecer. Eu falei: beleza. Eu sei que não é o assunto, mas sabe uma coisa que tá tirando meu foco vendo esse vídeo? Essa gameplay de Minecraft, cara. Puta, eu não sei se eu presto atenção no que o cara tá falando, né? Da experiência dele ali.
Ou se eu presto atenção nessa gameplay que tá rolando de fundo e começo a querer jogar Minecraft. Beleza? Foi o que eu fiz. Fui no estoque, peguei um pallet do produto, voltei e comecei a abastecer. Só que assim, eu não sei como que é nos outros supermercados, mas nesse que eu tava trabalhando, os espaços de abastecimento, cada marca tinha um espaço próprio, né? Então cada marca tinha ali. Geralmente, até quando a gente vai, né, e é cliente, a gente percebe isso. Por exemplo, você vai ali num supermercado que vende lá a parte dos sucrilhos, essas coisas. Sempre você vai ver que o sucrilho da marca que é mais valorizada, ela fica na parte de cima, assim, né? Por exemplo, o próprio sucrilhos. Aí quando você vê na parte de baixo, nas prateleiras de baixo, é aqueles produtos de marca mais barata, assim, tal, porque aí eles dão menos visibilidade, porque até o custo é menor. Eles têm que ter o produto, né? Para quem ali tem uma baixa renda ali e vai estar consumindo esse tipo de produto mais barato, porém, os sucrilhos gigantes, aquela, pô, fica em cima. É a mesma coisa na parte de Danone, né? Você vai na parte de Danone, você vê lá os Chamito, Danone do Bob Esponja, você só vê as coisas luxuosas. Aí você olha lá embaixo do freezer assim, porra, aí tá lá as coisas, né? Os mais baratos. Os Chamitozinhos de R$ 1, e aí, enfim, né? Os Danoninho de saquinho, porque eu não sei se você já comprou, mas Danoninho de saquinho R$ 2. Poxa, você tá maluco, isso aí é a melhor coisa que tem, pô. Uma determinada posição, espaço e quantidade para colocar o seu produto. Eu estava abastecendo sabão em pó, aqueles de saco, sabe? Pois é, a marca que eu estava abastecendo, ela tinha. Principalmente que tem supermercado que faz o seu próprio produto, né? Então, por exemplo, você vai no Carrefour, aí o próprio mercado tem a sua marca ali, de repente, de sabão em pó, de detergente. E aí, para eles é mais benéfico, de repente, vender os da própria marca. Então, eles expandem o da própria marca primeiro, e depois vai no IP. E aí, enfim, né? Tinha que abastecer de 3 a 5 fileiras. Tinha que ser no máximo 3 até 5. Eu estava abastecendo, eu vi que tinha mais espaço. O que eu fiz? Eu fui lá e abasteci 7. Eu fiz 7 fileiras. O que não precisava, 5 já estava bom, porque o outro espaço era de uma outra marca. Só que esse cara não tinha me falado isso. E aí eu peguei o bonde e fui. Eu falei, não, vou fazer isso aqui, vai ficar da hora. Aí eu tava quase terminando, tava ficando bonito, tava ficando legal. Já era umas 11 horas da manhã. O que aconteceu? Tava chegando o gerente. No fim do corredor eu vi chegando o gerente, esse cara que era o coordenador dessa área que tava me ensinando. O cara das 7 às 11, ou seja, o cara ficou das 7 da manhã ali até às 11 arrumando as coisas que pro supermercado tava totalmente errado. Imagina o gerente quando chegou e viu essa cena. Puta, mano. E o coordenador de uma outra área. Os três. E o foda, eu vou comentar uma coisa que eu já vi, né, acontecer de supermercado e até acho que deveria ser levado em consideração para toda a supervisão de supermercado. Porra, você tem ali seus funcionários, eles estão na área ali, não é pública, né, mas aquela área que ficam os clientes, porra, chama para uma sala, né, para poder trocar uma ideia, sei lá. Porque eu já presenciei, por exemplo, da gente ir num supermercado assim, eu ir num supermercado, eu não sei se era gerente, sei lá o que era, tava discutindo ali com um funcionário que claramente era o repositor por alguma questão. De repente colocou lá no estoque, colocou para vender e não tirou do estoque. Não, também não fiquei prestando atenção, até porque é algo desconfortável, né? Porque, pô, tá ali um monte de gente ao seu redor, quando o seu gestor começar ali a gritar com você, querer levantar a voz, pô, todo mundo vai te olhar, vai ficar um momento constrangedor ali, né? E às vezes as pessoas que precisam muito, estão ali na fúria, no gás, vai passar por esse sofrimento, essa humilhação de forma calada. Então, eu sei que não são todos os supermercados, né? Mas fica aí um caso de exceção e, enfim. Tava vindo. Na hora que eu olhei pra cara daquele gerente, eu já pensei comigo, eu falei, mano, esse cara deve ser o... Sabe aquela pessoa intragável, insuportável? Era aquele cara. Primeiro que ele era gordo, já começa por aí. Então assim, eu não tenho nada contra gordo, mas é Eu não tenho nada contra gordo. só uma observação. Mas é que é engraçado, né, pô? Porra, primeiro que o cara era gordo. Aí ele vai falar, e tinha um óculos, um bigode. Ele era gordo e assim, ele usava um óculos. Eu falei, eu sabia. Você quer humilhar? Primeiro você vai falar, o cara é gordo. Aí depois você vai falar, o cara tinha um óculos, então ele era gordo, tinha um óculos e o cabelo lambido. Puta merda, mano. Que a lente do óculos dele deveria ter uns 10 centímetros. De verdade, cara. Eu uso óculos, eu tenho miopia, mas o que aquele cara tinha no olho, eu tenho certeza que não.
Era catarata. Ou era catarata, ou era pneumonia que ele tinha naquele olho. Alguma coisa aquele cara tinha naquele olho que não era possível. Mano, se você Ele pegasse tinha a lente do revolta óculos dele no e olho você dele. colocasse a lente do óculos dele numa formiga, a formiga virava uma aranha. Juro pra você, aquilo ali era um telescópio. Se você mirasse aquilo ali na lua, você conseguia ver Saturno. Era muito. Mano, o olho dele ficava até pequeno. Caramba! Metade do vídeo vai ser ofendendo. Porra, metade do vídeo vai ser ofendendo o gerente. Porra! Ele era gordo, ele usava um óculos gigante, ele era isso, ele tinha catarata. Porra, mano. Você não tem nem noção. E eu tenho certeza que em algum momento da vida daquele cara, ele deve ter sofrido bullying. De verdade. Porque assim, ele humilhava todo mundo à volta dele. Todo mundo que tava em volta Porra, dele, mano. ele humilhava. Literalmente todo mundo. Eu não fui o único. Ele humilhava todo mundo mesmo. Então eu acho que assim, ele cresceu, assumiu uma posição profissional de gerência, e aí, com base nisso, por causa dessa profissão, ele achava que tava no direito de humilhar todo mundo. E era isso que ele fazia. E aí eu tava ali abastecendo, e aí os três chegou, os três pateta. E ficou ali parado no corredor, olhando pra minha cara. Eu ali abastecendo o sabão em pó e os três imbecil parado me olhando. O gerente se aproximou, falou assim pra mim, bom dia. Eu respondi bom dia. Ele falou assim, é seu primeiro dia hoje, né? Eu falei assim, é o meu primeiro Eu já tô dia e tal. Ele imaginando. falou assim, então, isso aqui não é o padrão de layout da loja. Não é assim que faz. Você já tá fazendo errado, já tá tomando espaço de outro cliente. Isso aqui não pode acontecer. Tipo assim, o corredor tava os três, tava eu, os clientes passando, o pessoal que tava fazendo compra passando, e ele lá me humilhando, tipo assim, na frente de todo mundo. E ele tava falando alto, ele não tava falando baixo pra mim ouvir, não. Ele estava falando alto, em alto, claro e bom som. As pessoas à volta, todo mundo ouvindo. E ele lá, me humilhando. E eu só olhando assim pra cara dele, esperando ele acabar, pra mim decidir o que eu ia fazer. Se eu ia pegar um pacote de sabão em pó e socar na goela dele, até a boca dele fazer espuma de sabão em pó, ou se Cara, o jeito desse cara narrar o vídeo é muito engraçado. Porque assim, rapaziada, foi igual eu tinha mencionado, cara. Primeiro, é humilhante. Pelo menos eu me colocaria no lugar da pessoa. É humilhante. Você tá ali numa área que tem, porra, dezena de pessoas. Vai, vou dizer assim, tem umas 20 pessoas ao redor ali comprando, porque às vezes a pessoa vai em família, pô. Então, vai lá, tá o pai, a mãe, os dois filhos e os netos ainda. Porra, só aqui uma família já tem 5 pessoas, 6 pessoas, cara. Aí, daqui a pouco tem outra ali, e aí tá aqui seu gerente. Porra, você tá abastecendo errado, que ninguém te orientou. Porque às vezes isso acontece. Eu falo muito no mercado de trabalho que acontece de você fazer errado por conta que te orientaram a fazer errado. Ou não te orientaram a fazer. Então, assim, o cara tava repondo ali, ó. Igual ele falou, 7 horas da manhã ele começou até às 11. Porra, se passou um bom tempo e ele fazendo as coisas errado. Isso no primeiro dia. E é isso que hoje a introdução no mercado de trabalho deveria blindar nas empresas, nos mercados, em qualquer lugar que você for, deveria ter ali um suporte para principiante. Por exemplo, ó, vou destinar essa pessoa para ficar só orientando, porque pensa comigo, o cara chegou, ele estava fazendo certo. Na mente dele, nunca trampou em supermercado, não sabia nada, não tinha esse conhecimento, pá, vou fazer aqui, tá bonito. Tá bonito. Aí chega o gerente do cara esculachando. Aí pensa, e o cara que levou ele lá naquela área, ou a moça, não me recordo agora, mas levou ele lá, falou o que ele tinha que fazer e deixou ele lá. Ele agora vai fazer o quê? Ô, ô, não sei de nada não, ele que tá fazendo. Então isso que é o foda, que eu até tinha comentado antes, mesmo de ele falar que se tem uma coisa que é complicada, é como que a sua gestão vai chegar em você, principalmente no meio de um monte de pessoa, pô, isso é sacanagem. eu não sei se eu Vou tomar um jogava um café, pallet nele, rapaziada. alguma coisa. Ali tava tentando assimilar do que tava acontecendo. E ele falando, não, não é assim que se faz. Se você quiser manter o seu emprego aqui, você vai ter que se esforçar mais, vai ter que Porra! entregar um trabalho melhor, um padrão de. Aí você pensa, no primeiro dia de trampo, já chega seu gerente, sei lá, o seu supervisor, já mete uma pressão psicológica em você, você precisando do trampo, né? Aí chega ele, se você tá precisando, se você quer manter o seu trampo,
você tem que fazer. Porra, mano, isso é foda, isso é. Eu nem imagino o que esse cara passou durante esses 7 meses aí, porra. De Vai acordo com embora, os outros colaboradores porra. daqui e não sei o que. Cara, eu olhando assim pra cara dele. Sabe quando você quer dar um murrão na cara da pessoa? Eu nunca senti tanta raiva em toda a minha vida. Porque assim, cara, eu acho que existe o momento certo de você cobrar os colaboradores por alguma razão. Então, todo mundo é cobrado em algum momento da vida. Só que assim, existe momento certo, existe hora certa e existe o tom certo de você cobrar. De Não é fato, porque você concordo. tá numa posição de liderança que você tá no direito de sair humilhando todo mundo. Tanto é que ele até virou pro carinha que tava me ensinando ali e falou assim pro carinha: como que você não ensinou pra ele que não é assim que se faz? É esse o treinamento que você recebeu aqui? Tipo assim, ele não tava nem aí, ele acha que porque ele era gerente, o mundo todo tava aos pés dele. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, se esse cara sofreu bullying na vida dele, eu acho bem feito. E sofreu pouco. Deveria sofrer muito mais. Mano, era um cara muito intragável, você não tem noção. E assim, eu sei que hoje, pessoal, tem muita gente que é, como eu posso dizer assim, ó, vou usar a palavra fraca, né? Por conta da geração também. Conforme a geração vão mudando, os tempos vão ficando mais fáceis e as pessoas também vão ficando mais frágeis em termos, seja psicológico, físico, né? Mas assim, existe também o ápice da coisa, pô. Às vezes não é porque você ali, a pessoa tá fraca, porque não, pô, às vezes a pessoa não sabe fazer, ela não teve orientação. E aí as pessoas atribuem isso a, você é fraco, você, pô, eu não tô falando isso pela questão de defender essas pessoas que são fracas em termos de pressão. Mas, porra, você trabalhar num lugar que você sofre pressão psicológica, praticamente você não tá trabalhando, por assim dizer, você tá sofrendo, porra. É igual ele falou no começo, é praticamente você ser um escravo, você sofre uma pressão ali que você não precisaria estar sofrendo. Porém, é aquilo, né? Eu também não vou entrar nesse mérito, porque já dizia minha mãe, né? Ou você foca em algo, estuda e faz alguma coisa enquanto você está na casa dos seus pais, caso seus pais tenham ali também, pô, uma condição pelo menos para te manter na escola, ou quando você crescer, você vai sofrer as consequências, porque, porra, é foda, cara. Depois que você tem que começar a trabalhar, aí já virou um mundo, como é que, não vou falar um mundo sem lei, mas já fica uma coisa complicada de você saber o futuro, porque uma hora você pode estar trabalhando no McDonald's, outra hora você pode ser empresário. Porra, você pega o Igor, né, o Igão do Podpah, por exemplo. O cara trabalhou no McDonald's, aí daqui a pouco o cara fez um canal no YouTube, daqui a pouco o cara hoje tem um dos maiores podcasts do país aí, ou se não for o maior podcast do Brasil, né? Então, assim, se você parar pra ver, eu não tô utilizando o Igor aqui falando, nossa, olha que cara, exemplo de. Não, tá? Eu tô dizendo um exemplo de geração atual, porque o Igor é uma pessoa jovem, dessa geração mais nova, que conseguiu construir um império ali baseado na sua geração. Ele usou o útil com o agradável. Júlio Cocielo e por aí vai, cara, né? Mas, enfim, isso não é o intuito aqui também, né? Não tem nem ideia. Beleza, depois desse ato de humilhação, ele simplesmente saiu, ele deu as costas e foi embora. Tipo assim, ele nem falou mais nada comigo, ele terminou de me humilhar, deu as costas e foi embora. Aí de longe assim, quando ele já tava saindo do corredor, ele gritou pra mim e falou assim: "E quando você acabar aí, faz favor de juntar esses papelão, esses plásticos aqui e jogar lá no descarte." Deu as costas e foi embora. E tipo assim, em pensamento, nossa, em pensamento eu tava xingando até a primeira geração dele. Eu tava xingando os antepassados dele, eu tava Os xingando avós do todo mundo bisavó, que já trisavó passou pela tava vida daquele sentindo na cara, eu tava alma. xingando. Beleza, vou levar, porque eu tô precisando, e é isso. Imagine criar um Opa, aplicativo com a sua boa. assinatura, só com o Aí, ó. poder da Quem manda não imaginação. assinar o Conheça a Base Premium? 40. É foda, mano. Tem que assinar o Premium, Isso já caralho, era pra fazer umas react. meio-dia e meia, eu acho. E aí eu vi que o pessoal do turno da manhã tava saindo pra almoçar, e aí eu cheguei lá. E parando pra pensar, o dono desse anúncio ganhou em dobro, né? Porque ele ganhou anunciando no vídeo do cara e agora ele tá ganhando aparecendo aqui no vídeo. Mas enfim, né? Se esse vídeo viralizar também. Enfim. No carinha lá, né? E falei assim: ó, então, eu tô com fome, eu posso ir comer? Aí ele falou assim: não. Aí eu falei: ué, como assim a refeição Porra, é essa? Posso comer? Não. Porra, é essa? não tá inclusa? Não? Não existe isso na CLT? Ele falou assim: não, vai daqui a pouco, termina de fazer ali e tal, porque o gerente não gostou, né, do que você fez ali, então arruma ali e tal. E o restante do pessoal tá aqui, ó, na mão já de fazer besteira, fi. Aí eu falei: tá bom, beleza.
Voltei lá, tipo, 12:30, tá? Voltei, continuei fazendo. Deu 1:30, mano, eu já tava morrendo de fome. Meu estômago já tava comendo já tudo que tava em volta dele. Voltei lá no carinha e falei, então, mano, né? Pô, vou comer, já tô com fome. Não, volta lá, termina lá, aguenta aí mais um pouquinho. E eu já tinha terminado, tá? Eu já tinha resolvido lá o problema da quantidade de sabão em pó, e mesmo assim ele não tava deixando eu comer. Aí eu voltei, mano, esses caras tá de tiração com a minha cara, não é possível. Não, isso aqui não é possível, não. Cara, a hora do almoço é sagrada, brother. A hora do almoço é a seguinte: quem fez, fez. Meio-dia. Quem não fez, meu brother? Aí nisso, o pessoal da manhã já tinha ido embora, que eles saíam às 2 da tarde, eles entravam às 6 e saíam às 2. E aí o pessoal da tarde Porra, 2 horas da tarde. O cara entrou 7 horas da manhã. 2 horas da tarde e o cara ainda não foi comer. Porra, mano. Eu sei que tem gente aí que consegue, né? Suporta tal. Porra, ficar mal tempão. Mas eu penso o cara ali na operação. O cara tá praticamente na operação. Ele tá repondo material. Aí pega produto no braço e. Porra, é foda, mano. Então, já tinha entrado e bora. tava lá, já começando o turno deles. E aí, eu até fiz amizade com o menino lá da tarde, que ele é meu amigo até hoje. E aí ele passou ali perto e falou assim, ô, você não vai comer não? Isso já era 2 horas da tarde, tá? Ele falou assim, ô, você não vai comer não? Eu falei assim, nossa, eu tô com mal fome, os caras não deixam eu ir comer e tal. Aí ele falou assim pra mim, cara, se você não sair e não for comer, você vai ficar o dia inteiro aí, porque eles não estão nem aí pra você não, viu? Aí ele falou assim, não, larga isso aí, vai lá comer e tal. Aí eu peguei e falei, não, beleza. Foi o que eu fiz. Simplesmente larguei lá tudo pra trás e Ah, fui lá mas em o cima, comi, chefe. fiquei lá, fiz a minha 1 hora de almoço, depois eu voltei. E aí, beleza. E nisso o tempo foi passando e esse gerente inútil continuou me humilhando, nada mudou. Até que um dia, depois de uns 10, 15 dias que eu já tava lá, os caras falaram assim pra mim, ó, nós vamos mudar você de setor. Então a partir de hoje você vai sair da mercearia, você vai lá pro setor de frios, embutidos, carnes, essas coisas. Nesse mercado que eu trabalhava, não E, porra, esse bagulho de você mudar de setor em qualquer lugar. Ele tá dando o exemplo do supermercado, né? Mas pra qualquer caso, é uma bosta. Por que que é uma bosta? Pensa, você foi contratado pra uma área, porra, ali, vamos supor, RH. Aí você tá trampando ali no RH e tal, só que aí faltou uma pessoa na contabilidade, ou a pessoa da contabilidade foi mandada embora. Aí eles chegam e falam assim, ó, você não quer ali ficar um pouco na contabilidade? Ou eles já chegam, ó, você vai trabalhar na contabilidade a partir de tal dia, porque vai ter que repor lá e tal. Aí, tipo, você fica, porra, pera, mas eu fiz a entrevista, né, pra trabalhar aqui, mas era pra onde, né? Eu entendo que no caso do supermercado, quando você vai fazer entrevista ali, é aquilo. Ah, é pau pra toda a obra, você tem que estar ali à disposição, porque uma hora você tá no lugar, tá... legal. Igual no McDonald's, né? Por exemplo, porra, você vai trabalhar no McDonald's, aí você vai pra chapa, aí você vai para atendimento, aí você vai pro. Porra, é um ciclo, né? Mas eu ainda vejo que é foda, porque aí você tá ali se adaptando numa área e te trocam, mas. Enfim, quem tinha sou eu também pra corte de dizer carne, não tinha o que que açougue, né? Então deveria não tinha ser o corte de carne. correto, né? Tudo lá era vendido por peça. Se não Então já tinha corte vinha de carne, do fornecedor fechado, não aí tinha era nem um só, açougue, alguns era né? Então, por pesado, assim dizer, outros era um não, e já mercadinho. era vendido dessa forma. Então não tinha corte de peças, não tinha açougue. Até aí Ah, não tava tudo tinha certo. açougue. E aí, sabe essas geladeiras que você vê no supermercado que é de fora a fora, assim, numa parede? Pois é, era nelas que eu ia trabalhar. Eu ia cuidar de todas essas geladeiras. E até aí tava tudo certo. Só que ninguém tinha me falado que dentro dessa bosta desse supermercado, eles vendiam frango assado. E alguém tinha que assar Essa aquelas drogas daqueles bosta frangos. desse Alguém frango tinha que fazer assado. aquela função. E adivinha quem que ficou pra fazer aquela função? Era eu. E É, por que que eles me mudaram de setor? manda o novato, Porque o manda o menino que novato. trabalhava assando frango, ele precisou se ausentar pra fazer uma cirurgia e não tinha ninguém pra ficar no lugar dele. E tiveram Manda a o brilhante novato. ideia de colocar eu no lugar dele. Olha só que legal. E aí como que funcionava isso? Eu chegava no mercado às 6 horas da manhã, eu tinha que pegar uma bacia, um carrinho. Sabe essas bacias grandona que você vê dentro de açougue que fica com um monte de carne dentro? Pois é, eu tinha que pegar uma daquela, tinha que colocar uns 48 frangos lá dentro, aí eu tinha que levar até a área do frango, eu tinha que pegar aqueles frangos, espetar eles naqueles garfos, botar no forno e deixar aquele frango assar, e aí depois eu fazia o quê? Eu ia lá, quando terminava de assar, eu tirava o frango, colocava o frango num saco, fazia todo o processo, pesava e colocava nas gôndolas. E isso repondo ainda geladeira, porque, não sei se você recorda, ele mudou de setor, ele foi para a área da geladeira. Então,
Era fazendo isso aí e abastecendo os nuggets lá. pra poder vender. Cara, eu peguei uma raiva tão grande daquele frango que você não tem ideia. Você não tem Você noção come como era frango difícil hoje? limpar aquilo. Tá aqui uma pergunta, irmão. Você come frango hoje? Não só limpar, né? Tanto preparar quanto limpar. Só que assim, como eu tava num setor novo, o que os caras tinham que fazer? Eles tinham que me dar um novo EPI. Porque como eu tava trabalhando na mercearia, o EPI da mercearia era o quê? EPI, equipamento de proteção individual. Ele ainda bota ali embaixo pra orientar quem tá assistindo o vídeo dele do que é o EPI. Então, aprendam. Era o uniforme, a bota e eu acho que tinha até uma luva. Agora, como eu tava indo pro setor de frios, carnes, essas coisas, mano, lá dentro daquele mercado tinha 2 câmeras fria. Uma era fria, a outra era congelada, que a gente trabalhava lá dentro. Então assim, a gente tinha que ter calça térmica, uma jaqueta térmica, uma touca, luva e máscara pra trabalhar dentro das câmeras frias. Então assim, quando eu falo pra você câmera fria, câmera congelada, não é assim um lugar que, tipo, é uns 8 graus. Câmera fria. O nome já diz, né? É uma câmera é uma câmera ali que vai ficar fria. Porém, como não determina ali a temperatura, né? Aí a gente fica assim, é fria, legal. Congelada, ela é, como que é? Menos 0 graus ali, ou, né? E o que ele tá falando agora é nesse ponto, como por exemplo, não era uma câmera fria ali, não, era uma câmera que congelava o produto, porque eu penso assim, na questão do frango mesmo, o frango ele tem que estar congelado de fato, não aquele frango em temperatura ali, resfriado, né, que se fala. Não tem que estar resfriado, ele tem que estar congelado para ele durar um certo período de tempo ali maior. Então, o cara ele vai lá, aí ele busca, eu fico imaginando ele buscando aqueles pacotinhos, sabe? Aquele monte de pacotinho de frango. Aí ele tem que abrir ainda aqueles pacotinhos, pelo menos eu imagino que seja assim, ele tem que abrir os pacotinhos, aí espetar, aí eu não sei se nesse mercado tem aquela máquina, né? Que geralmente é uma máquina, aquela máquina quadrada, que vai uns espetos assim, que você espeta o frango. E aí, cara, puta, isso aí dá um trampo, mano. Dá um trampo, porque eu tinha um vizinho que ele tinha, né, uma padariazinha e ele vendia frango, ele tinha essa máquina. Na época até o frango era muito barato, o frango era acho que 15, 20 reais, porra. E hoje o frango tá quase 70. Você vai comprar um frango assim, ele tá quase 70 reais. Porra, tem lugar aqui que tá 55, 60 reais um frango, porra. Então, assim, o trampo pra fazer o frango, mano, é absurdo pra fazer esse tipo assim, né? Que é vários de uma vez ali. Aí tinha uns que fazia com batata, né? Colocavam uns batata lá no fundo, legal até. Mas eu fico imaginando que é mó trampo. Mano, era congelado. Você sabe o que é congelado? Temperatura abaixo de 0? Congelado. Literalmente congelado, que era onde ficava sorvete, ficava carnes, ficava Imagino, pô. tudo que era perecível, ficava ali dentro. E eu trabalhava lá dentro. Você sabe qual foi o EPI que os caras me deu? A jaqueta do menino que se ausentou pra fazer a cirurgia. Só isso. Foi só isso que os caras me deram pra trabalhar lá dentro. Cadê a luva? Rodolfão, comentário Pô, polêmico aqui caralho. agora, hein? Quando a esmola é demais, o Aí santo é desconfia. pica, Curso de velho. programação. Aí é foda. Hoje, quando eu Ó, lembro dois disso anúncios tudo, já, eu hein? fico com raiva de Quero mim mesmo, porque eu meu fui muito AdSense otário. aí Eu desses fui muito anúncios. otário. Eles não estavam nem aí. Tipo, nem aí mesmo. Tipo assim, você que se vira, sabe? Se você morrer aí dentro, morreu também, ninguém liga. Sabe? Não tava nem aí. Eu entrava e saía daquela câmera fria, da Se você câmera morrer- congelada, só com uma jaquetinha. Tipo, uma Ó, jaqueta que deixa nem a servia pra mim camisa aí, só ainda. deixa a Era só blusa aí isso. pra Eu vou ver se eu acho aqui no devolver a Google a jaqueta foto pro das cara quando ele câmeras, voltar. das câmeras frias e do EPI. E vou colocar aqui pra você ver. Você sabe quando foi que os caras vieram me dar o EPI? Quando faltava uma semana pra mim pedir minhas contas. E eles só vieram me dar o EPI porque a vigilância sanitária foi lá no... Pera, então se ele ficou 7 meses, foi praticamente 7 meses que o cara ficou trampando sem a... Mano, é que também tem que entender que ele não trabalhava lá, né? Ele tava em outra área que não era necessário esse tipo de EPI. Então teria que ver ali quanto tempo ele ficou depois nessa outra parte ali da câmera fria, né? Da câmara fria ali pra entender. Mas enfim, mesmo assim, já tô vendo que esse mercado, porra, mercado. E aí eles questionaram porque me viram andando dentro do mercado somente com uma jaqueta. E aí foram lá no gerente, questionaram, fizeram um auê lá. Nossa, deu uma discussão, foi um paranauê do caramba. E aí o RH falou assim, nossa, verdade, tem que fornecer o EPI pro colaborador. Olha, meu Deus, se ninguém fala, a gente não ia saber. Aí vieram e me deram o EPI, mas não deu nem tempo de eu usar, porque eu pedi as contas antes. Mas aí beleza, tinha que cuidar daquele maldito frango,
E assim, cara, eu moro no interior de São Paulo. E pra mim poder chegar nesse supermercado, eu tinha que pegar um ônibus e um trem. Uma passagem de trem e uma passagem de ônibus. E teve uma época aqui em São Paulo, que eu não sei o que aconteceu, que tava fazendo tipo muito frio. Tava fazendo uns frios assim de 3 graus, 4 graus. Já não é normal. Tipo assim, pra nós aqui, pelo menos na região que eu moro, quando faz muito frio assim, então uns 8, 9 graus, a gente Porra, quando tá. Vou chutar assim, ó. 15 graus. Porra, tá 15 graus, tá frio, cara. 15 graus já é desconfortável andar sem blusa de frio pra mim, por exemplo. Entendeu? Então, assim, 10 graus, 8 graus, meu brother. Você tá maluco? Trabalhar numa câmara fria, dando 8 graus, ou 5 graus, se você trampar dentro de uma câmara fria, com uma jaquetinha, sem bota, sem luva. já tá muito frio. Então quando vai pra 3, 4 graus, pra gente já é uma geladeira aberta. E nessa época tava fazendo um frio desses. Então assim, eu tinha que chegar lá no supermercado, a gente chegava uma hora mais cedo pra poder cuidar das coisas. Então o mercado abria às 7, nós chegava às 6. A gente chegava no mercado, nesse horário eu entrava na câmara fria, pegava aqueles frango congelado e eu tinha que espetar aqueles frango congelado naqueles garfos, sabe? Pra poder assar aqueles frango. Cara, nossa, eu me machucava tanto. Porque assim, eu não sei se você sabe, mas gelo corta, tá? O gelo corta, né? Gelo corta, aqueles espeto congelado corta também. Eu vivia todo machucado naquele lugar. Nossa, cara, como eu odiava fazer aquilo. Meu Deus do céu, como eu odiava fazer aquilo. Todo dia eu me perguntava qual foi o pecado que eu cometi pra estar pagando naquele lugar. Você não tem nem noção. Mas beleza, o tempo foi passando, eu fui suportando tudo aquilo porque eu precisava de dinheiro. E aí, beleza, né? Chegou o dia de receber o vale, né? O vale é uma antecipação do seu pagamento, né? Por isso que se chama vale pagamento. É uma pequena porcentagem que a empresa pega ali e deposita na sua conta com antecedência do seu pagamento. Só que eu não sabia de nada disso. Eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia que a gente recebia vale, mas eu não sabia o quanto, não sabia o que era, não sabia de nada disso. Então, toda a informação. Se tem desconto, né? Porque assim, ó, o vale ele não é para ter desconto, né? Dependendo do seu salário ali, ele até pode ter aquele. Não sei se hoje ainda tem, mas aquele desconto do imposto de renda, né? Porém, eu não sei qual é a média salarial para poder ter esse desconto, ou se ainda tem isso hoje, eu não sei, mas tem essa questão. E o ruim de você entrar assim, no mercado de trabalho sem ter esse conhecimento, sem saber, é que é foda, né? Porque pensa, vai cair seu vale. Aí eles falam lá no dia que você é contratado, ó, seu vale é tantos por cento do seu salário. Aí você fica esperando, porra, meu salário é, vamos supor, meu salário é R$ 1.000. Aí eu vou lá e penso, se eles vão pagar 40% no vale, porra, então vai cair R$ 400 no meu vale. Legal, até aí legal. Só que quanto cai no dia 5? Porque no dia 5 não vai cair 600. Porque no dia 5 tem imposto, tem isso, tem aquilo, tem desconto de não sei do que. Aí no final das contas, quando chega no dia 5, você recebe menos do que o vale que você recebeu. Ou seja, seu vale já era pouco, porque era 40% do seu salário. Aí quando você recebe seu salário, vamos pegar de volta. Era R$ 1.000 seu salário. Você recebeu 400 no vale. Quando vem seu salário, você recebe 200 ou 300. Aí você fica, que porra é essa? O meu vale era menor porque era a quantidade menor ali para eu receber, ou seja, era 40%. O meu salário agora, que era para vir os outros 60, né? Porra, vem menos que 20 ou vem ali 20% do meu salário, é complicado. Que eu conseguia com os outros meninos que trabalhavam ali comigo há mais tempo, eu pegava com eles. Então a gente conversava muito. Então a gente trocava muita ideia, eu perguntava pra eles, tal, eles falavam. Beleza. Então assim, todo mundo ali tinha a mesma função, exceto as meninas que trabalhavam no caixa. Elas eram outra função, elas tinham outro salário. Mas a gente que era operador de loja ali era tudo a mesma coisa. E aí todo mundo começou a receber os seus vales. Né, todo mundo recebendo, porque eles davam uma cartinha ali e tal, mas mesmo assim já estava depositado na nossa conta. E aí eu fui pegar o meu. Cheguei lá pra ver meu vale. Cara, quando eu abri aquela carta que eu olhei, sabe quanto é que eu peguei de vale? R$ 370. Eu olhei assim. 370. Puta merda, mano. Cara, eu não sei de quando é esse vídeo, né? Eu tenho que dar uma olhada. Eu não sei de quando é essa história desse cara. Mas, porra, acho que nos dias atuais, um salário mínimo, se você receber um salário mínimo nos dias atuais, não dá 300 e pouco, mano. Imagina pro cara sobreviver com
com esse vale, eu já tô imaginando aqui o salário do cara, mano. Se o cara pegou 300 de vale, o cara vai pegar o quê? 150? 200 de pagamento? Porra, mano. Sim, claro que eu não tava esperando milhões. Mas eu olhei assim e falei, ué, tá faltando dinheiro aqui. Eu sinto que tá faltando alguma coisa aqui. Não sei, só sinto. Mano, fiquei triste, Louco, triste. Aí os triste? caras falaram pra mim, Eu não ia não, é nem assim dormir mesmo. com O isso vale aí, normalmente você é tá pouco, tal, doido? mas no pagamento geralmente vem um valor a mais, porque tudo que você faz de hora extra, tudo que você ganha de bonificação da empresa, Se tudo você isso faz vem no hora pagamento. extra, Aí vem eu falei, não, descontando beleza. também, porque Vida que desconta o segue, imposto continuei das horas levando. extra. A infantaria Porra, chega às 3 batalhas de anúncios. grande escala no jogo de ação 3. online gratuito War Thunder. 3. Trabalhando igual um Quero ver o escravo. AdSense de Nossa, cara, 3 igual um anúncios. escravo, você não tem noção. Trabalhando, até que chegou o dia do pagamento. Todo mundo pegando suas cartinhas lá, beleza, tal. Aí um pegou valor tal, valor tal, valor tal. Peguei o meu. Cara, na hora que eu fui pegar o meu, sabe quanto é que eu recebi de pagamento? R$ 680. Se eu não me engano, eu tenho até hoje guardado essa cartinha. R$ 680 era o que eu recebi de pagamento. Cara, o meu aluguel na época era 500. Ele recebeu 300 de vale, 600 de pagamento? Porra, até que me surpreendeu. Achei que ele ia receber menos. Porém, me surpreendeu naquelas, né? Porque 6, 7, 8, 9. Não deu nem R$ 1.000, porra, o salário do cara. É, enfim, é Desconto. bom Eu eu não não conseguia nem entrar pagar meu nesse aluguel contexto, direito. né? Mano, cara, você não tem noção. Eu fiquei tão decepcionado. É que ele não fala a época também, né? Tipo, de que época é isso aqui, que esse acontecido, esse relato. Tão decepcionado, a quantidade de desconto que eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso aqui não tá certo, tão me É. roubando. Mas aí eu fui entender Rapaz, como que é, né? Tem os tá impostos que certo você isso? paga, porque é óbvio, né? Pra sustentar político vagabundo, você tem que manter o salário deles, porque, né, eles têm uma vida luxuosa. E alguém precisa manter a vida luxuosa deles. E quem é que vai manter? É os pobres. É óbvio, né? Mano, quando eu Porra, o presidente quer trocar de carro, os filhos do presidente quer trocar de carro, o filho do seu prefeito quer trocar de carro, o seu prefeito da sua cidade quer trocar de carro. Porra, você tem que fazer mais, tem que trabalhar mais, porra. Porra, mano. recebi aquilo, eu falei, nossa, cara, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Nossa. E eu já tava com um mês e meio, trabalhado um mês completo, tá? Um mês fechado, 30 dias. Um mês e meio. Nossa, e tava muito ruim. Tava muito ruim mesmo. Aí eu cheguei em casa, pensei. Falei, não, vou sair. Mas aí pensei de novo, eu falei, não, cara, eu tô precisando. Aí eu coloquei na minha cabeça, falei assim, não, vou ficar lá por um ano. Eu vou aguentar um ano, Cê vou é juntar uma doido. graninha ali e vou partir pra outra coisa. Vou procurar outra coisa porque não vai dar. E foi o que eu fiz. Continuei mesmo ruim, continuei tentando o máximo que eu posso. E nessa brincadeira toda foi uns 5, 6 meses, eu acho, que eu fiquei lá. Cara, eu tinha que lidar com os clientes chato, porque tem muito cliente chato dentro de supermercado. Muito cliente chato. Eu tinha que lidar com aquele gerente inútil que só sabia humilhar os outros, que eu odiava aquele. É, principalmente que se ele lidava agora com a parte do frango, eu não sei se ele tinha que embalar o frango e deixar lá à vista, né? Ou se ele pegava, deixava exposto lá o frango assando, né? Que ele ficava rodando e tal. E aí a pessoa vinha e falava, eu quero esse. Aí eu teria que pegar o espeto, tirar o frango aí, empacotar o frango e entregar pra pessoa. Que aí é foda, porque aí ele trata direto com a pessoa. E às vezes a gente fala assim, mas eu pego pela minha visão. Eu não trato ninguém. Isso aqui é sem exceção. Ninguém mal que mexe com a minha comida. Ah, mas você trata outras pessoas mal? Não, eu também não tenho o costume de tratar ninguém mal. Seja quem faz a minha comida ou não. Mas se um dia eu tiver que tratar alguém mal, sei não, é 99,8% pessoas que não mexem com a minha comida. Pronto. 0,0002 eu trato pessoas que mexem com a minha comida. Porque pensa o trauma, mano. Porra, você mexe com a comida, o cara tá mexendo com sua comida. Você chega. Puta, mano. E a gente sabe que isso acontece. Porra, a gente vê relatos de gente que vai entregar no iFood, por exemplo. Então, assim, o cara tá ali, tá fazendo o bagulho do frango. Aí a pessoa já chega. Não, não era esse frango. Não, esse aqui tá ruim. Esse aqui não sei o que. Puta, mano. Tratar com pessoas é totalmente complicado do que você ir lá e tratar com máquina. É complicado, pô. Cara,
não gostava dele. Eu tinha que lidar também com um coordenador lá da minha área, que era chato pra caramba também, ele era burro, não sabia fazer nada. Só os meninos que trabalhavam lá junto comigo, que eu peguei amizade com eles, que era legal trabalhar por causa deles. Porque o ambiente ficava legal por causa deles, mas de resto era uma porcaria. E tudo ficou pior quando eles me mudaram de horário, me colocaram pra trabalhar à tarde, das 2 da tarde às 10 da noite, e foi nesse período que eu pedi as contas e saí fora. E o dia que eu pedi as contas, cara, foi assim, foi incrível, eu lembro até hoje. Só que isso eu vou deixar pra uma parte 2, porque o vídeo já tá longo demais, ainda vou ter Ô, que louco. cortar umas partes aqui. Mas é isso. É, praticamente 20 minutos de vídeo, pô. Eu, Por pera aí, eu fazendo aqui né, dando a minha opinião e tal, vai dar um pouco mais, vai dar, sei lá, uns 30 minutos de vídeo, mas assim, porra, deu pra entender bastante a hoje é história só, aqui. fique com essa experiência pra sua vida. Aí um conselho que eu te dou, tá? Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei em quem esse vídeo vai chegar, mas se você é jovem, você tá procurando emprego e de repente apareceu um supermercado pra você, é assim, cara. De verdade, só pega se você realmente estiver precisando de dinheiro, cara. Se você estiver precisando de grana, se você tiver aí com umas contas pra pagar, precisar levantar um dinheiro, alguma coisa assim, só se você já É, até porque não é regra também. Porra, deve ter supermercado aí que é gostoso de trabalhar. Porra, supermercado de bairro, assim, que as pessoas são mais humildes, que tem, né? Que começou do zero, então tem um carinho pelo ambiente, pela estrutura, pelas pessoas. Agora, eu acho que esse tipo de relato, ele é muito mais frequente em ambientes grandes. Mas, visto do que ele tava mencionando aqui no vídeo dele, parecia um mercadinho de bairro, né? Parecia uma coisa mais simples. Mas eu não estou dizendo que é regra. Eu acho que essa questão do mercado é mais para supermercados grandes, porém, supermercados pequenos eu entendo que também vem a ter. Mas, pô, mano, né, é foda, é complicado, porque pensa, uma vez eu escutei o seguinte, que se não existisse essas pessoas que fazem esse trabalho, né, como que a gente viveria? Sabe? Se não existisse as pessoas que passam pela situação que passa. Então eu sei que é um assunto delicado, mas eu entendo que tudo faz parte de um processo, é tudo questão de tempo para todos, sabe? Pode ver, se você tem aí um supermercado perto da sua casa, você pode ver que o atendente que te atendeu no caixa ou no açougue, vamos supor, há 7, 8 anos atrás, talvez não seja o mesmo hoje. Por quê? Porque as coisas foram mudando, a estrutura da pessoa foi mudando e foi substituindo e foi feito um ciclo. Então eu acho que esse ciclo ele é passado de pessoas em pessoas e também faz a pessoa ali ter um certo conhecimento da vida. Aí vai entrar no assunto que ele falou. Aí você ganha experiência, né? Entende os seus direitos e aí você vai atrás de algo melhor. Porém, na onde você tava, alguém vai chegar e alguém vai entrar lá e vai, porra. Enfim. estiver no fundo do poço e você tá precisando mesmo. Aí você vai e você pega. Agora, do contrário, cara, de verdade, eu sugiro pra você procurar outra coisa, porque, claro, eu tô te contando a minha experiência. A minha experiência a foi ruim, experiência foi não foi horrível. boa. Mas pode ser que haja lugares em que seja talvez bom, seja talvez E ok deve de haver, pô. trabalhar, seja um lugar suportável pra trabalhar, talvez tenha, tá? Mas talvez não tenha, que foi o meu caso. A minha experiência foi muito ruim. Então, assim, você não pega a minha experiência como base e julga todos os outros e diz que todos são ruins, porque não. Pode ser que tenha uns que sejam bons. Mas, assim, via de regra, se você realmente estiver precisando, você encara. Agora, do contrário, se você encontrar algo melhor, cara, vai pra algo melhor, porque realmente é muito ruim. Não vale a pena. Não vale nem um pouco a pena. É ruim pra caramba. Bom, rapaziada, eu acho que agora aqui ele vai só falar a declaração final ali, né, pra poder encerrar o vídeo. E assim, eu não tenho muito o que falar, porque durante o vídeo aqui eu já vim comentando, e no meu primeiro vídeo que eu falei um pouco sobre a questão de ser CLT, eu creio que eu já deixei uma questão clara, que é a seguinte: quando você é CLT, quando você não é dono de algo, né? Eu sei que existem as peculiaridades, o ambiente e tal. Geralmente a gente trabalha mais pelas pessoas ali, meu amigo do trampo e tal, meu parceiro. Porém, com o tempo você tem que ver o que é melhor pra você. Isso é fato. Igual ele ficou ali 7 meses, viu que aquilo não era pra ele, saiu. É um ciclo, vida que segue. Vai chegar outra pessoa ali, vai começar a fazer o trampo dele, e, enfim. A única coisa é que a gente tá chegando numa era que, cara, talvez todo esse trampo que a gente faz, em termos até de reposição, de talvez uma era que isso nem vai existir. Porque eu fico pensando, existe um lugar que eu vi que tem um mercadinho. Isso na maior parte dos residenciais hoje tem, né?
que é um mercadinho que é o seguinte: tem uma pessoa que vai lá, ela repõe o material, né? Mas ninguém atende você quando você vai comprar. Por exemplo, você mesmo escolhe seus itens, você mesmo empacota ele, você mesmo bipa ele, você mesmo paga por ele e vai embora. Tipo, não tem essa coisa de, eu quero falar com alguém porque eu quero comprar essa bolacha. Você pega tudo ali, coloca numa sacola, vai embora, paga e vai embora. Claro, é tudo fiscalizado por câmera e tal, você já deve ter visto. Porém, ainda há um trabalho manual nisso, né? Que é a pessoa ir lá e repor esses materiais. Mas enfim, cara, esse vídeo vai ficando por aqui então. Esses são os meus ponderamentos, né? As minhas ponderações sobre esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Pô, se inscreve aí no canal, começando aí agora, pô. Vamos pra cima. Deixa um comentário aí indicando qual o próximo vídeo que vocês gostariam que aparecesse aqui no canal. E é isso, né? E assim, não tem muito o que falar, rapaziada. Já deu. Vambora. Falou.